Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira, é claro, para falar de NFL, o primeiro vídeo normal desta semana, né? Afinal, viemos desta maratona, com os jogos no sábado, no domingo, na segunda-feira, com live nesta terça-feira também. Você pode conferir a live, a gravação do Toque Passa NFL, o podcast comigo, com o Ivo Stank, com o Sherman. A gente gravou ao vivo na terça-feira, tem aqui embaixo na descrição, aqui do lado, você acompanha, você pode ouvir como podcast, você pode acompanhar a nossa live mais uma vez, mas estamos aqui para comentar outros assuntos da NFL. Hoje eu quero falar especificamente dos times que perderam. Afinal, o que o futuro reserva aí para Dallas Cowboys, para Arizona Cardinals, para New England Patriots, para Pittsburgh Steelers, os times que perderam nessa rodada do divisional. Quero promover esse debate com vocês, saber o que você acha do futuro de cada uma dessas franquias. Então, deixe seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, se inscreve no canal, custa nada, é de graça. Tem muita gente chegando agora, muito obrigado mesmo, de coração. Eu sei que a temporada regular acabou, os playoffs estão aí a coisa esquenta, a galera vai chegando, mas já vou avisando, tá? Quando acabar a temporada, já começa outra. Porque tem combine, porque tem draft, porque tem free agency, tem muita coisa pra gente falar aqui de futebol americano durante o ano inteiro. Então se inscreve no Toque Passa, não custa nada. Vamos nessa, vamos falar de futebol americano. Roda a vinheta. Pois é, por que eu vou falar hoje dos times que perderam? Bom, porque tem Dallas Cowboys, tem New England Patriots, tem Pittsburgh Steelers, times de grandes torcidas e da audiência, porque a gente precisa de audiência. Não, mas eu acho que é interessante a gente falar também de quem perdeu. Na quinta-feira, na sexta-feira, a gente vai traçar os duelos que tem aí pela frente, os 4 jogos, passando aqui a programação, né? No sábado, então, às 6h30 de Brasília, tem Cincinnati Bengals visitando o Tennessee Titans, um jogaço, uma expectativa lá no alto, Titans seed número 1, os Bengals que acabaram com um jejum de 31 anos sem vencer um jogo de pós-temporada. Depois, às 10h15 da noite, tem a partida entre Packers e 49ers, um clássico, um duelo aí muito aguardado, né? Packers número 1, melhor time da NFC, contra a equipe dos 49ers, que despachou o Dallas Cowboys. E aí, no domingo, mais 2 jogos, 5 da tarde, tem o Tampa Bay Buccaneers recebendo o Los Angeles Rams, os Buccaneers atuais campeões, contra os Rams, o time do all-in, uma expectativa lá pro alto. É o melhor final de semana que a gente pode imaginar de futebol americano, com toda certeza, que são 4 jogos e 4 jogaços. E fechando o Sunday Night Football, né, às 11h20, 11h30 aqui pra mim, 8h30 da noite para vocês aí no Brasil, tem Chiefs contra a equipe do Buffalo Bills. Expectativa no alto, não precisa nem falar mais nada, né? Os Chiefs que chegaram nas últimas 3 finais da AFC, venceram os Bills na final da AFC no ano passado, revanche, muita expectativa mesmo, um jogaço imperdível. Os 4 jogos são imperdíveis e eu lembro vocês que assim que acabarem cada uma dessas partidas, a gente vai chegar aqui no Toque Passa para fazer aquela análise no calor da emoção, no calor da partida, para falar de cada um desses 4 jogos. Fica ligado aqui no Toque Passa no final de semana. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esses times que perderam. Vou começar falando do Dallas Cowboys, a equipe, o America's Team, a expectativa lá no alto, né? Porque, Dak Prescott com um contrato de 40 milhões, Jerry Jones, tudo que envolve Dallas acaba sendo, de certa forma, exagerado em alguns momentos, mas, de fato, esse time era bom, tinha qualidade dos dois lados da bola, você tinha um ataque interessante, uma defesa muito boa, melhor ataque da liga em pontos ali, um ataque que funcionou muito bem, uma defesa que produzia muitos turnovers, teve um ótimo saldo de turnover, porém, era imaginável, eu tinha feito a aposta que os 49ers iam conseguir vencer, e olha que os 49ers suaram, tentaram de todas as formas perder a partida, mas a equipe do Dallas Cowboys conseguiu, foi mais valente, né? Lutou, galgou, brigou mais para conseguir essa derrota e conseguiu. Eu vou criticar bastante aqui o Mike McCarthy, eu acho que esse é o primeiro ponto de interrogação para a próxima temporada, né? Ao que tudo indica, o técnico Mike McCarthy seguirá no comando da equipe do Dallas Cowboys, mas eu tenho muitas dúvidas se ele é o técnico que vai levar o Dallas Cowboys de volta às glórias, ao período de glória. Aí desde 95 o time não chega numa final de conferência, frustrando a torcida mais uma vez, perdendo em casa. Olha, é um jogo que acho que deixou bem claro, né, o problema do treinador. Muitas faltas o tempo inteiro, gestão do relógio péssima, não tem nem que falar daquela última jogada, a chamada que foi imbecil, porque mas o árbitro trombou, se o árbitro é mais rápido.
Na última jogada, com o relógio estourando, você tem que ter o controle do seu destino. Você não pode contar com o que acontece com os outros. Você não pode colocar na equação, se o árbitro for rápido, você não treinou com eles. Você tem que deixar o seu time em situações em que você controle o seu destino. Então, um passo para lateral, sai, para o relógio, vamos embora. Então, a jogada não tem desculpa, é indefensável essa jogada final e eu acho que o trabalho do Mike McCarthy merece muitas e muitas críticas. Já era assim no Green Bay Packers, acabou sendo demitido, demorou também para ser demitido, foi demitido, chegou agora no Dallas Cowboys com tanta brilho, Jerry Jones falando maravilhas do cara, elogiando pra caramba. Eu falei até um pouquinho isso aqui, logo que acabou a partida no domingo, eu acho bem questionável. E você tem dois nomes lá no próprio time, que teriam potencial para assumir esse comando, né? O Dan Quinn já foi técnico, chegou em Super Bowl com a equipe do Atlanta Falcons, fez um belo trabalho defensivo nessa temporada. Acho que é um treinador que merece uma segunda chance. Eu não sei se já nesse momento, eu preferia que ele ficasse mais um ano lá como coordenador, mas ele é uma opção melhor, talvez, do que o Mike McCarthy, né? Se eu tiver que mandar embora o McCarthy, veria com bons olhos o Dan Quinn, ou então o Kellen Moore, né? O coordenador ofensivo da equipe, que por mais que a gente tenha algumas questões, principalmente com essa última chamada, né? Se a jogada é dele, o que aconteceu ali, é outro cara que está despontando aí com potencial para ser um técnico nesse futuro próximo. Então eu acho que já tem soluções dentro de casa a equipe do Dallas Cowboys e por isso eu não manteria o Mike McCarthy para o próximo ano. A tendência para o Dallas Cowboys, por mais triste que seja ouvir isso, é que as coisas fiquem mais complicadas daqui por diante. Porque neste momento, o Dallas Cowboys enfrentou uma divisão muito tranquila. Só que você entende que o Philadelphia Eagles, que é um time que já chegou nos playoffs, ele tem 3 escolhas de primeira rodada nesse draft, tendência é que seja um time melhor para a próxima temporada. A equipe do Washington Football Team sofreu muito com desfalques também, com lesões, né? Até o Fitzpatrick não pôde jogar, muitas mudanças ali. A tendência é um time que seja melhor para o próximo ano. Já deu trabalho nessa temporada, mesmo com tantos problemas. Pode ser um time melhor daqui para frente com o Ron Rivera. E os Giants, em algum momento da história, eles vão se encontrar. Né? Alguma coisa vai começar a dar certo para eles. Tem mudança aqui pela frente, a gente não sabe se vai ser nesse ano ainda, mas a tendência é que essa divisão volte a se complicar um pouco mais para a equipe do Dallas Cowboys. Foi molezinha. Esse ano era passeio no parque na temporada regular para chegar nos playoffs e brilhar. No fim, não foi tão assim um passeio na temporada regular. E aí, primeiro jogo, você é eliminado. Sobre o time em si, os jogadores, né? Acho que tem boas peças dos dois lados. Acho que o Diggs acabou recebendo um destaque exagerado até pelo fato de ele ter muitas interceptações. Não considero ele um All-Pro First Team, né? Do All-Pro. Acho que ele é um bom jogador, mas que cedia muitas jardas e ficou claro esse problema no final de semana. Ezekiel Elliott é um cara que vai ser questionável, ele teve 1.000 jardas, mas ele foi o 27º em jardas por tentativa, 4,2 jardas por tentativa. Teve alguns bons momentos, mas não é aquele cara que merece um contrato tão grande. Ele tem 18 milhões de dólares de cap hit nessa temporada, 30 milhões de dólares em dead money. Então, você tem que levar o Dak Prescott, o Zeke Elliott, aliás, pensando o que vai acontecer lá na frente. Gosto do Dak, o contrato é grande, 40 milhões, mas a situação colocou o Dak para receber isso aqui. O Dallas Cowboys não tinha alternativa que não pagar isso aí para o Dak Prescott. Acho que ele tem bons alvos, Amari Cooper, CeeDee Lamb, é um time que tem potencial, pode ir para frente, depende principalmente da questão do treinador. Falar um pouquinho sobre o Philadelphia Eagles, né? Já deu uma pincelada aqui pelo potencial que o time tem, por 3 escolhas de primeira rodada no draft, mas eu acho que o grande questionamento fica por questão do Jalen Hurts. Eu não acho que o futuro do Philadelphia Eagles passe necessariamente pelas mãos do Jalen Hurts. Acho que é um quarterback que é limitado, teve alguns bons momentos, graças também ao jogo terrestre dele, ele corre muito bem com a bola, ele não é um Lamar Jackson, mas ele tem esse fator aí como um diferencial.
mas ele é um cara para ser titular do seu time. Nos playoffs, eu fiquei com a impressão que se colocasse o Gardner Minshew seria melhor. Seria mais interessante você ter o Gardner Minshew, pelo menos não para começar o jogo talvez, mas em algum momento ali, cara, tenta para ser diferente. O Hurts sofreu demais na partida contra o Tampa Bay Buccaneers. Você pode tentar usar umas dessas piques com o Jalen Hurts para tentar seduzir, sei lá, o Russell Wilson, trazer um quarterback, né? Um cara que já está pronto, porque o draft não é uma maravilha para quarterback, só que você pode tentar seduzir, fazer essa alteraçãozinha aqui, mudar um pouquinho. Precisa melhorar bastante a defesa, então você pode usar essas picks também para defesa, e é um time que conseguiu uma vaga de playoffs muito no susto. Não era o ano para eles chegarem na pós-temporada ainda, mas contaram também, é claro, com um calendário que era dos mais fáceis. Se você pegar o calendário da equipe dos Eagles, foi um dos mais tranquilos, mais sossegados durante essa temporada. E aproveitaram, não tem demérito nisso. Seu calendário é fácil. Se a prova é fácil, você tirou 10, parabéns, você tirou 10. A prova era fácil, você fazer o quê? Você não tinha como complicar ela. E a questão é que os Eagles não complicaram o calendário fácil e conseguiram chegar na pós-temporada, mas muito mais a passeio do que de fato brigando, sonhando com alguma coisa maior. Para fechar aqui a NFC, falar do Arizona Cardinals, né? Que também tem a sua grande questão para a próxima temporada com relação ao Cliff Kingsbury. Ele tem que ser cobrado. Não acho que seja o caso para demissão. Eu falava que o Cliff entrava na temporada num hot seat, que era um cara que tinha que mostrar trabalho ou então ia perder o emprego. Ele sai em baixa, eu acho que ele volta para a próxima temporada de novo no hot seat. Não seria questionável se você mandasse ele embora. Acho que ninguém aqui ia falar, nossa, que absurdo mandar o Cliff Kingsbury embora, porque ele é um cara que termina muito mal a temporada, né? 2019, até saíram as estatísticas lá. Em 2019 ele começou com 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, e depois foi 2-7. Em 2020 ele começou 6-3 e terminou com 2-5. E nessa temporada ele começou com 10-2. A gente lembra que a equipe dos Cardinals foi o último time a perder uma partida na temporada. Começou com 7-0 e depois termina a temporada muito mal com uma vitória em 6 partidas, uma vitória e 5 derrotas. Então passa por conta do Kingsbury, porque ele não consegue montar, e eu acho que é uma questão de elenco, é a montagem do elenco. Mas eu perdi o DeAndre Hopkins e meu ataque mudou. Você tem hoje grandes astros, né? Você tem estrelas na equipe do Arizona Cardinals e não tem um elenco tão grande. E é uma temporada que se alongou ainda mais, né? Uma temporada hoje que é de 17 jogos. Todos os times da NFL vão ter problemas com desfalques. Então você tem que montar um elenco que seja forte o suficiente para levar o seu time adiante. Então, o Cliff Kingsbury tem que ser cobrado sim, porque ele não pode deixar o time se esfarelar completamente, como tem se esfarelado nas últimas temporadas, e essa foi bem clara, né? O time começou muito bem ali, tem a lesão do Murray, o Murray volta dessa lesão não 100%, mas não é só o problema do Kyler Murray. Eu acho que o time inteiro foi caindo de qualidade com o decorrer da temporada. Indo lá para AFC, falar um pouquinho sobre o Las Vegas Raiders, que mudou até agora o GM, né? Mandou embora o Mike Mayock, um cara que 3 temporadas colecionou aí algumas decisões bem questionáveis. A última delas, o Alex Leatherwood, né? Que foi a escolha de primeira rodada, 17ª escolha geral no último draft, um cara que era projetado para ser de segunda rodada, né? O cara começa como right tackle, é mudado para right guard, comete muitas faltas, sofreu bastante na temporada, acho que acabou sendo uma escolha errada e a equipe dos Raiders decidiu mudar. Vamos começar 2022 de uma forma diferente. Chegou nos playoffs aos trancos e barrancos, na temporada mais conturbada da história de um time. É a primeira vez que um time chega na pós-temporada com um técnico interino, o Rick Bisaccia. Precisa buscar um treinador ainda. O Bisaccia conversou, né, com o Mark Davis, mas pelo estilão do Mark Davis, eu acho que ele vai querer fazer aquele big splash mais uma vez, contratar um técnico mais renomado, um tubarão ali. Ele tinha isso aqui no Gruden, né? Ele gosta de fazer barulho, ainda mais em Vegas, tudo tem que ser barulhento, tudo tem que ser aquela grande coisa, e o Bisaccia não é esse cara ainda. Tem o mérito de ter chegado nos playoffs, mas a gente tem que olhar também, botar em perspectiva, né? Tudo que levou o time a chegar nos playoffs. Eles pegam lá alguns quarterbacks reservas, pegam o Cleveland Browns cheio de problemas de desfalque por Covid, pega a equipe dos Chargers também com
dando aquela bobeada. Os Colts, a vitória contra os Colts, você tinha lá o Carson Wentz vindo de Covid a semana inteira sem treinar, e o time joga muito mal nessa dúvida toda que tava, esse time desregulado. Então chegou nos playoffs, mas de uma forma meio... ajudado também, e também pela chargeada, né, dos Chargers lá no final, que foi uma derrota bem questionável. Os Chargers, grande decepção dessa temporada. Qual que vai ser o futuro de treinador? Não sei. Falaram que eles entrevistaram o Bisaccia e também conversaram com o Jerod Mayo, né, o técnico de linebackers dos Patriots, que eu confesso não acho que é um cara que está pronto para ser técnico, né? Neste momento tem muita gente falando em entrevistar o Jerod Mayo, eu não vejo ele ainda como um cara pronto para ser treinador. Outra questão nessa equipe dos Raiders é sobre o Derek Carr. Ele entra em seu último ano de contrato, né, 5º ano de contrato dele, e não se sabe muito bem o que fazer. Será que o Derek Carr é o cara para levar essa franquia adiante? Será que tenta envolvê-lo numa troca? Tenta fazer alguma coisa? Tentar seduzir o Russell Wilson? Tentar levar o outro jogador para lá? Qual que é o destino? O Derek Carr teve seus bons momentos e maus momentos ao mesmo tempo, né? A gente viu aí durante as partidas mesmo, ele variava demais, era um cara capaz de conduzir boas campanhas que levaram o time em vitórias importantes, mas ao mesmo tempo falhou na hora H no playoff, tendo aquela chance de vencer a equipe dos Bengals, ele não consegue. Teve vários momentos também que a derrota passou pelas mãos do Derek Carr. Grande questionamento. Falando em quarterback, falando de AFC, vamos falar do Pittsburgh Steelers, que é uma grande questão, a grande interrogação do Pittsburgh Steelers fica por conta de quem será o substituto do Big Ben. Não é o Mason Rudolph. O Mason Rudolph não é quarterback para ser o substituto do Big Ben, para ser um cara do tamanho da franquia do Pittsburgh Steelers. O Mike Tomlin falou que está animado, tem muitas opções na mesa, que ele está animado em buscar esse novo quarterback para a franquia. Alguns falam que eles deveriam fazer uma loucura, dar escolhas de primeira rodada e tentar seduzir o Russell Wilson. É o nome que está mais agitando, né? Sei lá, o Deshaun Watson, e buscar um quarterback. Pelo histórico da franquia, eu acho que isso é um movimento que é pouco provável acontecer. Não imagino a equipe dos Steelers fazendo um barulho desse jeito para buscar um quarterback. Não acho nem que é o estilo do Mike Tomlin. Ele poderia pensar, sei lá, um free agent, né? Tipo Jameis Winston, né? Um cara que na mão do Tomlin pode render, teve seus bons momentos, é um cara que pode trazer para fazer uma transição, quem sabe, pensando num próximo draft. Vai pegar o Kenneth Pickett, né? Kenneth Pickett talvez seja o nome mais cabível para você imaginar hoje, jogando nos Steelers, um cara que já está jogando na faculdade de Pittsburgh e pode cair lá na escolha 20 desse draft, né? Posição da equipe do Pittsburgh Steelers. Não é um draft que a gente está falando aqui várias vezes tão bom para quarterback. O Pickett pode ser um cara escolhido e pode ser muito bem doutrinado ali pelo Tomlin para ser um treinador lá na frente. Eu quero ver um quarterback bom. Eu acho que esse time merece um quarterback bom, porque ele tem talento para conseguir boas coisas. É um time muito bem construído, que conseguiu ir adiante, mesmo com o Big Ben não conseguindo fazer seus passes, né? O Big Ben já estava na cara, e talvez esse tenha sido o maior erro da equipe dos Steelers, de não ter se preparado antes para arrumar um time melhor, um substituto para o Big Ben. Eu não quero ver o TJ Watt, que é um talento enorme, que foi o melhor jogador defensivo da temporada, tendo que sofrer em times medíocres porque o ataque não consegue render, que foi mais ou menos o que aconteceu. A defesa dos Steelers era boa o suficiente para levar esse time até conquistar um Super Bowl. Não teve companhia do ataque, o ataque não conseguia produzir. E eu quero ver o TJ Watt saindo, vencendo jogos e não sofrendo, como o irmão dele sofreu bastante também lá na equipe do Houston Texans. E pra gente fechar aqui a AFC, esses times eliminados nessa semana, vamos falar do New England Patriots, né? Mac Jones, acho que foi a grande boa notícia pro time, porque caiu no colo, né? Os Patriots não se esforçaram nada para pegar um quarterback, ficaram lá na sua 15ª posição e caiu no colo o 5º quarterback do draft, que foi o quarterback calouro com o melhor rendimento nessa temporada. Ele parece ser uma resposta para a questão do quarterback. Não estou falando que ele é o Tom Brady, que ele é o novo GOAT, não. Ele é um bom quarterback para o time ir adiante. Ele pode ser desenvolvido. O que ele vai precisar? De ajuda no ataque. Ele precisa de recebedores. Os Patriots estão pagando caro pela escolha do N'Keal Harry, né? Tinha A.J. Brown, tinha Deebo Samuel, tinha Metcalf, tinha outros grandes nomes. Os caras pegaram o N'Keal Harry e ele está cobrando um preço muito caro porque
O Mac Jones sofreu com isso. Ele precisava, no jogo contra os Bills mesmo, sabe, sentia falta de ter aquele cara que era uma coisa diferente. Olhar pra... Sabe, eu vou passar a bola pra esse cara e esse cara vai fazer a diferença. Os Patriots foram buscar jogadores na free agency. O Kendrick Bourne, acho que foi uma boa escolha, rendeu bem. O Bourne sai com uma avaliação positiva da temporada, mas o Nelson Agholor ficou devendo. Não que a gente esperasse mais do Agholor, mas... ainda assim, era um cara de velocidade. Ele rendeu justamente aquilo que a gente esperava que ele renderia, que era muito pouco. Então, pelo valor que ele está ganhando, pelo que os Patriots pagaram por ele, ele acabou saindo de uma forma negativa. Quem também vai precisar mexer ali é a parte da defesa. A defesa está envelhecida, Hightower sofreu demais, lento, né? Ficou ano passado fora, ali fez o opt-out pela Covid, não voltou bem nessa temporada. Acho que agora ele é free agent, acho que ele vai sair, não vai voltar para a equipe dos Patriots. Muitos jogadores mais velhos, tipo o McCourty, pode ter essa reformulação, vai precisar fazer essa mudança. Um time que cedeu muitas jardas, não conseguia parar o jogo terrestre, sofreu bastante na secundária, sofreu pressionando o quarterback. Matt Judon começou muito bem a temporada, depois caiu muito de qualidade. Vai ter que mudar, inclusive na comissão técnica. Acho que precisa dar uma chacoalhada, porque eu nunca vi um time dos Patriots tão indisciplinado. Era um time que não parecia tanto como o do New England Patriots do passado. Bill Belichick vai chegar aos 70 anos, tem que começar a fazer essa transição. Não acho que é esse papo de que, será que é uma boa ele voltar? É uma boa ele voltar, mas de fato ele precisa pensar em quem vai ser o futuro. Precisa dar uma reformulada nessa comissão técnica na equipe do New England Patriots. Essas as minhas opiniões, quero saber as suas. Deixa aí o seu comentário, a gente volta nessa quinta-feira já para projetar o final de semana, falar de quem venceu. Esquece agora, quem perder, passar depois a gente volta a falar no fim da temporada. Aí amanhã a gente começa a falar justamente no futuro, na rodada divisional, rodada mais sensacional da temporada do futebol americano. Aquele abraço!